Eu pensei da gente desenvolver o tema sobre a sexualidade na pandemia, sabe? Falar um pouco disso. Tá. Sexo virtual. Olha, é o que temos também, né? Fartamente assim distribuído, mas é impressionante como a gente tem, em primeiro lugar, uma tendência mundial para redução da prática de sexo, né? Você deve conhecer essas, né? Afetam o Brasil um pouco. Acho que nós estamos indo mais ou menos nessa direção, principalmente os jovens, né, que estão encontrando dificuldades novas, né, para se encontrar, para manter uma atividade sexual frequente, né. Mas muitas pessoas assim mostram uma inibição tremenda com o sexo virtual, né? Pessoas que assim nessa situação seriam quase que convidadas, né, a descobrir esse outro cenário, essa outra plataforma, né? O que é, enquanto novidade, uma coisa muito bacana, muito afrodisíaca, né? Inclusive por, bom, quem sabe usar os recursos também, né? De filmagem, de câmera, de envios assim de nudes, como preliminares, né? Como um dirty talk, mas isso é uma arte, faz parte aí da arte do erotismo e muitas pessoas se encabulam, se envergonham, assim, eu acho que é uma ferramenta que está sendo subutilizada, né? nessa, nessa quarentena. Acho que devia ter uma campanha, né, de estímulo, de esclarecimento, de olha, gente, sexo é uma coisa muito importante para a saúde mental, né? É uma, você retira o sexo e produz abstinência, você Acha que dá para ser feliz fazendo sexo virtual? dá, perfeitamente. Assim, conheço casamentos que sobrevivem, que encontram nisso assim uma alternativa interessante, né? Porque no fundo a sexualidade é uma viagem com a fantasia, né? Se você o cara que não sabe brincar, ela pode ter ali todos os instrumentos presenciais, ele não vai saber acontecer, né? Mais ligados à situação de opressão, um pouco como nos Sonhos do Terceiro Reich. Não sei se você conhece esse trabalho, né? Que as pessoas começaram a captar, né, esse clima de opressão e de tensão aí social, né? Mas a gente tem a emergência de formas de sexualidade que eu chamaria assim, que são um pouco reativas, né? E são um pouco ligadas assim a práticas para redução de ansiedade, né? Então, em vez do cara beber, em vez da pessoa jogar videogame, em vez dela fazer compras, né? Ou então usar uma substância, uma maconha, um tranquilizante, ela pratica sexo, né? E, eventualmente de uma forma assim com suporte pornográfico, né? E trazendo isso assim para uma função que não é exatamente a mais interessante, né? Porque isso torna o sexo uma espécie assim de descarga, né? Quer dizer, ele envolve pouca elaboração de fantasia e muita redução de excitação, né? Em geral, um sexo meio mecânico, meio automático, né? Agora você tem outras situações curiosas, né? Que são dos casais que assim se precipitaram juntos, né? Estavam namorando, ou às vezes até estavam pensando em se separar, que estavam num acerto de contas relacional, e aí, a quarentena eles têm que decidir se então se distanciam ou vão, né? Nesse caso, a gente tem assim uma sexualidade explorada, né, pelo fato de que o outro tem um e aquilo que temos por hoje, né, o que temos para hoje.
Contra essa tendência, a gente tem uma coisa assim que é desfavorável em geral para o sexo, que é a excessiva familiaridade. Né? Nada, vamos dizer assim, menos libidinal do que você acordar, você tomar café, você trabalhar com aquela pessoa assim do lado, né? Porque isso, vamos dizer assim, vai tornando aquela pessoa um irmão, uma irmã, alguém que faz parte da paisagem, um móvel da casa, né? E a sexualidade ela precisa de uma lógica assim de reencontros, né? De mudar de cenário, de mudar de paisagem, de fui trabalhar, voltei, tenho uma história para contar. O recomeço, vamos dizer assim, das coisas é muito importante para criar climas. Acho que uma coisa cada vez mais difícil para vamos dizer assim, o sexo virtual não pornográfico, vamos chamar, é a perda da intimidade. Né? As pessoas não conseguem criar muito bem, sustentar muito bem a intimidade, né? Esse entrar e sair, né, de uma zona íntima, como isso se conjuga com o resto, né, da conversa, da pessoa. Isso aí, que os relatos que eu escuto não são muito alvissareiros, assim, né? Em geral, ainda tem uma coisa assim disso ser um subterfúgio, disso ser uma coisa que depois envergonha demais a pessoa, ou um ou outro, porque, em geral, né, vai envolver práticas de masturbação, né? E muitas pessoas são assim terrivelmente principiantes nessa arte. Né? Os aplicativos, parece que ele cresceu muito a procura por aplicativos, sabe? As pessoas fazem encontros mesmo pelos aplicativos. Os aplicativos de sexo, tipo Grindr, ou os aplicativos de conversação que favorece o sexo virtual? O Tinder. O Tinder, sim. O que eu vou dizer? Eu sou um franco apoiador do Tinder. E revolucionou a sexualidade da terceira idade. Os meus velhinhos, as minhas velhinhas, assim, redescobriram, né, que é possível encontrar alguém, principalmente porque no Tinder você tem uma coisa assim que pode envolver uma conversa, você dá o tom, você escolhe no fundo, né, para qual que vai continuar, qual que vai parar, né? Mas também tem muitas pessoas que entram nos aplicativos, se decepcionam porque não encontrei meu grande amor, ali as pessoas só querem sexo, o cara estava falando comigo e daí ele me deixou na mão, sumiu, voltou depois de 2 semanas. E assim, a pessoa não saca muito, né, que a relação pelos aplicativos é uma relação de múltiplo, em geral, né, de múltiplo engajamento. A pessoa está falando com 3, 4. Quando um vai para frente, os outros 2 caem, né? Ficam meio que num stand-by. Então, muitas pessoas se irritam profundamente com essa oscilação, né, da conversa, com a pobreza da conversa. Tem muita conversa assim inútil que a pessoa queria algo mais interessante mesmo. Não que fosse em vez do sexo, mas são esses elementos indutores de intimidade, né? A pessoa falar de si de uma forma interessante, da pessoa ter uma conversa que vá além do checklist de gostos. Né? Você gosta disso, eu gosto daquilo, e assim por diante. Né? Qual que é o comportamento sexual mais típico numa pandemia? Quais são os comportamentos sexuais típicos? Bom, eu vou dizer a masturbação em primeiro lugar, né? Mas pode ser com suporte virtual, né? Mas o que poderia ser uma resposta para isso? Os mais típicos,
eu acho que não teríamos, fora as limitações mesmo impostas pela realidade, pela transformação da realidade, o que você tende a ter O prazer diminui, as pessoas usam mais, fazem mais sexo, fazem menos, tem de tudo. Então, muitas vão fazer mais sexo com finalidade terapêutica, né? Tá. Uma finalidade de redução de ansiedade. Beleza. Tudo bem. Outras vão fazer menos sexo pelo efeito de familiaridade, né? Outras vão procurar explorar esse universo virtual e vão encontrar esse tipo de dificuldade, de temor, de resistência mesmo subjetiva, porque você não fazia isso antes, isso não é uma coisa que a pessoa saia e dá tudo certo. Tem muitos contratempos, né? Tem muitos choques narcísicos que acontecem. Então, uma coisa que eu também estou vendo são as situações de desespero, né? Então, um cara e uma menina, ambos mais ou menos amigos, né? E que começam a ficar desesperados, porque não rola, né? Não rola sexo, estão cada qual enjaulados. E então tem esses rituais, né? Da pessoa vestir um macacão, pôr uma máscara, chegar na casa do outro, tirar a roupa, ir para o chuveiro, se desintoxicar, passar cândida. E é uma coisa assim que as pessoas comentam, né? Você tem que ter um humor capaz de aguentar uma comicidade junto com o sexo que nem todo mundo tem, né? O cara que depende muito assim de um cenário mais romântico, da ideia de poder sair, ele está numa encrenca, né? Christian, você falou de pornografia e eu estava querendo te perguntar mesmo, assim, porque também a pornografia faz parte, né, dessa música toda, né? Como é que você vê a pornografia que tem na internet? Olha, a pornografia é um capítulo do discurso erótico, da erótica, né, do Ocidente. Então, nada contra, pelo contrário, acho que é uma forma de descobrir coisas, de se descobrir, de pesquisar, né, de levar adiante a curiosidade sexual, né? Mas a gente está numa situação um pouco assim, e a pornografia ela pode gerar desencontros muito, muito abruptos, né? Por exemplo, uma turma que se reúne para uma festa e daí estão estudando o corpo humano, fazendo uma lição escolar, e daí colocam lá a bunda. E vem um cara metendo no rabo de uma menina com um vibrador não duplo, né? É difícil, porque, por um lado, isso vai deixar as mães loucas, por outro, as meninas ficam impactadas, né? A pornografia, ela é uma arte que depende de você ir encontrando o seu momento, né? Os seus recursos, senão ela pode ser bastante traumática, né? Pode ser bastante intrusiva. Então você tem esses litorais que precisa frequentar. Agora, indo mais ao cerne da questão, acho que tem dois usos, né, para pornografia. Um uso que é aquele assim em que o pornográfico ele substitui o teu trabalho de fantasia, né? É como se fosse um junk food, né? Ele vem pronto, né? Então, são tomadas muito genitais, muito diretas, né? Em que aquilo é como se você jogasse gasolina na fogueira, né? Qualquer coisa vai produzir ali uma resposta incendiária, né? Bom, esse tipo de uso da pornografia
ele está associado, por exemplo, com os pacientes que que sofrem com compulsões sexuais, né? Então, que se masturbam 6, 7 vezes por dia, que tem uma prática realmente em que a pornografia não enriquece a pessoa, ela empobrece, né? Mas você tem aquela outra pornografia, aquele outro uso da pornografia, que é combinado com as relações intersubjetivas, que é um meio para você assim admitir uma ideia, né? Puxa, o cara está propondo uma coisa. Não sei se eu gosto disso. Será que dói? Será que pode ser uma coisa assim ruim? Bom, olha só, vi um sexo assim. Bom, isso parece que caiu bem se for desse jeito, né? Tem essa dimensão assim exploratória, né? Quando vem assim entre você e o outro. Força muito algumas ideias Uhum. a pornografia. Como é que é, Romariz? A pornografia ela reforça um pouco, né? Algumas identidades, né? Não, por exemplo, objetificação da mulher, você pode ter pornografias que fazem uso ou incentivam mesmo, né? Tipos de violência, tipos de humilhação, o que em si não seria exatamente um problema, inclusive porque há formas mais, vamos dizer assim, diversas da sexualidade que encontram na pornografia, especialmente na pornografia virtual, uma maneira de se realizar, né? Sim. Por exemplo, alguém que tem uma fantasia pedófila, né? Puxa, super interessante que ele pode realizar isso num contexto virtual, né? De fato, tem programas assim de treinamento, de recuperação para estupradores, né, que podem se fazer valer dos recursos de pornografia digital para conseguir, então, substituir aquilo que seria um ato de violação, né, do respeito pelo outro. Entendi. Agora, assim, voltando à masturbação, Uhum. você viu o vídeo da Anitta? Não vi, como é que é? Você não viu, né? Você não viu. Eu conheço a Anitta, os vídeos, enfim, que ela faz na laje, mas... Coleção de vibradores, apresentando os vibradores. Tá. Apresentando aquele que suga. Esse vibrador dizem que é super poderoso. É um que chegou aí há uns 2 anos, talvez se popularizou de um ano para cá, né? Que induz e produz um orgasmo assim muito rápido e muito intenso. Nossa. Sabe, eu não estou lembrando o nome, mas ele se acopla ao clitóris, né? Bom, isso são formas turbinadas, né, de sexualidade pornográfica. Agora, o que tem muito é assim uso de maconha com sexo, uso de bebida com sexo para fumar para o sexo. Isso tá assim se tornando um problema, eu diria, né? É. Tá demais. Tá demais porque de fato a maconha ela tem uma força, vamos dizer assim, de aumentar a sensibilidade, de aumentar tranquilizar também o humor, né? Então muitas pessoas começam a usar maconha regularmente antes do sexo. Daí o que acontece? Sem maconha não vai. Né? Começa a haver uma espécie de dependência cruzada, né? Como às vezes a gente vê com pornografia, né? O cara tem que assistir pornografia, senão não tem sexo. Fala, porra, mas Cacilda, né? Você falou de um aplicativo. Quando eu falei do Tinder, antes dele você falou de um que eu nunca tinha ouvido falar. Grindr. Grindr é um aplicativo gay, né? Que é para assim exclusivamente transas.
né? Então você entra, marca, vai na casa de um, na casa do outro, no hotel. Os três Ele, ele tem aqueles mapeadores, né? Se as pessoas estão próximas para facilitar o encontro, né? E é uma coisa assim bastante, vamos dizer assim, rápida, né? Agora, notícias que a gente tem: casas de massagem funcionando, né? Moças atendendo na rua, né? A indústria dos trabalhadores sexuais diminuiu, mas não parou, né? Isso é curioso, porque de fato é uma situação de altíssima transmissibilidade, né? De risco, né? Real muito, muito grande para a transmissão. Você acha que tem chance de, no pós-pandemia, acontecer o que aconteceu no pós-gripe espanhola, que foi meio que uma... Eu entrevistei o Zé Celso, ele comentou que logo depois da gripe espanhola houve uma... acho que ele até usou o termo pornografia. Tá, você está se referindo ao Carnaval de 1919, né? Isso. Que foi o Carnaval do desbunde, né? Que foi o Carnaval que as pessoas cheiravam muito éter, em que a ideia de assim tocar, abraçar, pegar uma menina se popularizou, né? E também é o momento em que o Carnaval, eu acho que mudou de patamar, né? Ele passou a ser uma coisa menos ritualizada e mais vamos dizer assim, errática, né? Eu acho que podemos ter dois efeitos já esperados, né? Um é o aumento de separações, né? A avaliação dos casamentos, a gente vai assim conhecer muito das pessoas da situação, como elas reagem, como elas leem o que está acontecendo, o que elas não fazem, né? O que elas fazem, né? Por exemplo, vou sair e vou lá no bar porque eu não aguento ficar em casa. E a outra pessoa está sendo, assim, posta sob risco, né? Então, certas linhas de confiança, elas vão ser expostas, assim, a um cheque, né? Agora, voltando à tua pergunta, além das separações, a gente vai ter muitas gravidez, né? Como está acontecendo na China, na Coreia, né? E acho que vai ser um efeito, né, de que na situação de compressão territorial, isso a gente já sabe lá dos estudos experimentais, as pessoas, os ratos, os animais, ou se agridem ou copulam. São os dois comportamentos que, assim, sobem violentamente. Antes disso, nada se pode perguntar, né? É isso, né? Mas veja, situação de compressão territorial. Nem todo mundo está nisso. Alguns estão em isolamento, estão sozinhos na sua casa, né? Não estão sentindo que tem, sabe, muitas pessoas ali em torno. Né? Sim. Outros sim, outros sim. Ô, Christian, falar da Anitta. Não, eu ia te perguntar se você tinha assistido o vídeo, porque é um vídeo legal, depois dá uma assistida mesmo. Você vai curtir. Porque ela se insinua, Ela faz o gênero dela, né? O tipo dela. Rebolado e tal, mas com toques. No Instagram, uma conversa ali, é legal, é um vídeo legal, você vai achar divertido, só por isso. Foi só curiosidade, assim. Mas eu ia te perguntar, ainda falando desse mundo pop, sobre o BBB. Sim. Uhum. BBB, você chegou a assistir? Eu acho curioso que seja confinamento, o BBB, não é curioso? É um pouco antecipatório, é profético. Acho que realmente toca aí numa coisa da nossa cultura mesmo, né? Que essa indução do sofrimento por seleção, por segregação. A gente ri, mas é porque a gente está vendo ali
a imaginarização e a concretização de um tipo de medo muito transversal na nossa cultura, né? É o medo de ser excluído. O que é o seu trabalho hoje em dia? É o BBB, né? Quem é que vai sair primeiro? Você é outro cara? Quem é que produziu mais? Quem trouxe mais valor agregado? Mesmo para outras tantas situações, né? De namoro, de relação, né? Então tem uma lógica do BBB que é bem assim sintomática, né? Mas o que eu diria é que eu estava torcendo pelo Babu, né? O personagem que tem o fenótipo, vamos dizer assim, contra si, que realmente veio de uma classe mais baixa, né? E que a gente viu ali sendo destroçado, né, pelos outros. Acompanhei um pouco também o Pyong, que fez as demonstrações de hipnotismo, né? Escrevi uma coluna sobre por que não dá para usar hipnotismo para ganhar o BBB, hipnotizar todo mundo, né? Mas eu não sigo muito de perto, mas os sinais que me chegam são sempre sinais pornográficos, né? Sinais, porque a pornografia pode não ser exatamente com sexo, ela pode ser com a explicitação, né, de coisas escrotas das pessoas, né? E parece que o gosto maior, assim, no cotidiano é de ver isso acontecer, né? De ver os maus tratos, de ver a mentira, né? De ver as pessoas tramando umas contra as outras, né? Agora não sei o que vai dar. E ganharam as Sisters, é isso? Saiu o Babu, então agora só estão as mulheres, né? Eu não sei, eu te confesso que eu não acompanho muito. Mas deveria, né? Só acho um pouco... eu acho engraçado que é confinamento. Eu acho engraçado. Eu acompanho alguns psicólogos que trabalham em reality shows, né? Com quem eu divido dúvidas, escuto às vezes umas questões, né? E todos eles reportam que é uma situação de violência psicológica muito grande, né? As provas lá aquela prova de você ficar confinado num quarto branco com uma coisa no meio, realmente, se eu pudesse assim, opinar, eu dizia, isso não é legal de fazer, isso é uma coisa que desabona a saúde mental das pessoas, né? Não, e é impressionante a audiência, né? Audiência, mas também, né, um pouco porque está todo mundo confinado, então a gente tem essa oferta, né, de se ver através da miséria alheia. Para fechar aqui, deixar o teu domingo tranquilo e você ter tempo de assistir Fantástico. Sim. Sobre a fala do Bolsonaro na sexta-feira, né? Porque assim, a gente acabou falando mais de sexo, sexualidade, e acho que ele também falou um pouco de sexo no discurso dele. É uma coisa que já vem acompanhando, né, a enunciação dele, e eu acho que ficou mais dissonante ainda quando ele menciona o filho que teria, então, saído com metade das pessoas do condomínio, né? E esse tipo de ostentação, né? Da virilidade do filho, é uma retórica, né, muito arcaica no Brasil, né? É aquela retórica do pai ou do tio que leva o sobrinho ou o filho para a zona, que estimula, né, e reproduz
o lugar da mulher como dividido, né, entre a santa e a puta, e que a demonstração de virilidade ela é, no fundo, assim, um marco necessário para o uso do poder e para a obtenção de autoridade, né? Ele está falando desde que ele começou a campanha, ele está falando com esse grupo, né? O grupo bolsonarista ele tem uma política sexual, né, para si. Ele se define a partir de uma certa relação com a sexualidade. É por isso que assim a coisa fervilha quando você fala em questões de gênero, né? O Bolsonaro é um bom exemplo moderno que o Freud chamava de moral dupla, né? Que é aquela moral assim que para você, haha, tudo bem, a gente vai, tem uma amante, vai na zona, mas para os outros, né? Quer dizer, para a mulher, para aquela que tem que permanecer, vamos dizer assim, em casa, então não admito que a mulher possa ter um outro tipo de uso do seu corpo, né? Você acha que esse tipo de pensamento ele é predominante entre os brasileiros ou é um recalque, é uma coisa arcaica mesmo, que meio que está se apagando da nossa história e agora está tendo um sobressalto? Eu acho que é uma coisa que tá passando, sim, que não passa, eu diria, de 15%, que é o grupo, né, que apoia aí de forma irrestrita, Sim. apaixonada, né, Tá na irreflexiva rede o social. Bolsonaro, né? E teve esse E, aspecto do artigo de vocês também que me chamou a atenção ali. A lembrança que tem as polícias, né, junto com eles. sim, sim. É, Vamos pensar, é o cocô, é o golden shower, a piada com Weintraub sobre homossexualidade, da pessoa que divide o chocolate, né? É aquele tipo de relação meio adolescente que as pessoas têm com a sexualidade, principalmente os meninos, né? Que estão sistematicamente pondo à prova o tamanho do pau, quantas ficaram, quantas comeram, né? Eu sou mais que você é viadinho, você é gay, que é uma coisa assim, por um lado meio infantil, meio tola, né? Meio datada, por outro muito poderosa para certas camadas mais populares, religiosas, né? Que vão ver nisso assim vamos dizer assim, uma confirmação da supressão, né, da sexualidade e do retorno à sexualidade onde ela pode, onde ela deve acontecer, né, lá longe. vamos terminar de um jeito feliz. Fala alguma coisa. Não, eu acho que agora vai, eu acho que agora a vida das famílias, das amizades, né? Eu acho que a gente vinha numa toada Né? Isso. muito contínua, sabe? De uma pauta para outra pauta, de aceleração muito grande, né? De tensão e de ocupação muito forte entre as pessoas, na vida das pessoas. E eu acho que essa ideia de uma parada, de uma pausa, ainda que a gente vai ter uma redução de consumo, ter uma redução de ganhos, e eu acho que isso vai aproximar um pouco as pessoas. Elas não vão se tornar assim solidárias, elas não vão virar ecológicas, mas eu acho que a gente vai sentir o sabor de uma coisa que muito importante para a psicologia, né, da gente, que é o sabor da mudança. A ideia de que, olha, você pode mudar, sua vida pode mudar mesmo. Não mudou? Ó, você não pode sair, tem isso, aquilo. Se mudou uma vez, pode mudar uma segunda, pode mudar uma terceira, pode mudar uma quarta, né? Nesse sentido, vai se tornar melhores, né? Como? Nesse sentido, nos tornaremos melhores, né? É uma janela, né? Uma janela de oportunidade para a gente, vamos dizer assim, tomar algumas decisões, né? Decisões que estavam meio adiadas, né? Começar coisas, terminar coisas. E eu acho que isso
também, a hora que terminar, vai estabelecer uma coisa que falta muito assim, para o brasileiro, acho, né? Que é um sentido assim de sobrevivência, né? De que a gente enfrenta coisas, de que a gente passa por coisas, e a gente aprende com aquilo que a gente passou, né? E que aquilo forma, enfim, as pessoas. Como na Europa, né? Também nos Estados Unidos. Bom, a experiência da guerra, ela, infelizmente, tem esse lado, né, formativo, ela dá uma boa história, né? Ela faz as pessoas se medirem um pouco assim, a partir da sua finitude, seus limites, né? Que estava faltando, nós estávamos bem longe desse tipo de redução narcísica, né? Ô, Christian, super legal de novo, super. Tipo, você é quase meu psicanalista já. Pode ligar sempre que precisar. Olha que maravilha, é tudo que a gente precisa ouvir de um psicanalista. Estarei aqui à sua escuta. Olha, super lindo. Obrigado, viu, meu caro? Obrigado. Eu vou colocar. Muito bom o trabalho que você tem feito. Gostei muito de como ficou outra entrevista. Vamos ver essa aí, tá bom? Estão acontecendo. Beijo, abraço, perto de mão. Valeu. Infelizmente, nesse contexto de coronavírus e recolhimento domiciliar, isolamento social que a gente está vivendo, a violência sexual tende a aumentar muito. Por 3 motivos, né? Em primeiro lugar, porque a situação de opressão para os grupos minoritários, e aí a gente vai incluir, por exemplo, as mulheres, ela tende a piorar quando você está numa situação em que você não consegue produzir distância, em que você não consegue acesso a meios protetivos da justiça, em que a ação da polícia fica mais complicada. Então, a sensação que muitas vezes acontece, né, de impotência para aqueles que vêm sofrendo ameaças ou violências simbólicas ou violências reais com relação à sexualidade tende a aumentar. O segundo motivo é que nessa situação a gente tem um sentimento de contrariedade, de irritação, de incerteza econômica que faz com que o nosso sofrimento rapidamente se converta em agressividade. Então, aumentando a agressividade, aquelas situações de risco tendem também a ter sua situação piorada. E o terceiro motivo é que existe um componente sádico, um componente que junta a sexualidade com a crueldade, com a violência, e que faz parte de muitas fantasias. E em contexto de reclusão, as fantasias se tornam menos negociáveis, se tornam menos restritas, elas vêm à tona para o bem e para o mal, né? Então aí a gente tem um contexto difícil para o incremento da violência doméstica, da violência contra menores e da violência sexual.